emoção falou mais alto, né, hoje. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso amigo, poeta, para abrilhantar um pouco mais essa manhã conosco, que vai dar encerramento aos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Será uma bênção, tenho certeza. O Evaldo, que é membro da Igreja Central, está aqui conosco hoje. Ele é quem vai passar a mensagem. Que Deus possa te usar, Evaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. A palavra é sua agora. Eu imagino que eu tenho que começar com oração, né? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, porque tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de poder louvar e glorificar o teu nome na tua casa de oração. Que cada família representada nesta manhã possa ser continuada em tuas mãos e sendo abençoada pelo teu santo e bom Espírito. Que o mesmo Espírito possa abrir nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ao abrir a Tua Palavra, compreendê-la e colocarmos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos, um feliz sábado para você também que nos assiste, através das redes sociais. E eu quero só parabenizar a irmã que está aqui higienizando todos os microfones. Eu presenciei ela higienizando perfeitamente esse microfone, mas se a minha esposa não presenciar em casa, aí o negócio pega, né? Foi por isso que eu tive que higienizar novamente aqui, para poder falar para ela que está me assistindo, que eu estou tomando todas as medidas cabíveis, tá bom? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre preparando a família para o advento de Cristo. E eu quero aqui desejar agradecer a liderança da igreja, a pessoa também do Tiago, da Lindalva, que sempre nos intima para estarmos aqui. E você sabe que ordem é ordem, né? A gente tem que cumprir. Mas o seguinte, o assunto que eu quero abordar nesse momento, eu gostaria de dizer logo de cara, e vou deixar uma interrogação para você. Independentemente que eu sirva a Deus ou não, independentemente que eu conduza a minha família aos caminhos do Senhor ou não, eu vou estar preparando a minha família para o advento de Cristo. E eu quero aqui sintetizar e simplificar e mostrar durante o desenvolvimento desta mensagem 3 grupos de famílias que representam hoje o mundo. Mas preparando a família para o advento de Cristo, claro, que estamos de uma certa forma nesse processo. Mas vamos ganhar tempo. Vamos ver se dá certo aqui, vai passar aqui, meu amigo. Se não passar aí, é só tirar e colocar de novo aí o... Não passou aqui. É só tirar e colocar de novo aí, ok? Eu preciso desses slides. Muito bem. Vou só voltar aqui, beleza. O texto que gostaria de começar, e vamos levar em consideração todas as orações em prol desta mensagem, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 16, o verso 25. Olha o que diz esse texto. Fez Orim o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Agora, quem era Orim? Bom, ele não teve nenhuma dinastia, ele não foi de uma família real para dar continuidade ao reino, pelo contrário. No tempo do rei Asa, ou seja, no 26º ano do rei Asa de Judá, reinava um cara em Israel chamado Alá. E esse Alá, ele tinha um servo que era justamente, colocou esse servo como comandante do seu exército. Ele mandava na metade do exército de Alá. E uma certa feita, esse cara chamado Sinzim, ele fez uma conspiração contra o seu rei.
E o que aconteceu? Ele foi até na casa do mordomo do rei, onde ele estava se embriagando, e o feriu e o matou. Aí o que foi que ele fez? Juntou toda a congregação, como ele tinha o apoio do exército do rei, e se proclamou rei de Israel. Só que havia um grande acampamento, o cerco contra os filisteus, e ele reinou apenas 7 dias, esse cara. Aí o povo de Israel tomou conhecimento da conspiração que ele tinha feito contra Alá e se revoltaram contra ele. Como Orim era comandante do exército também de Israel, todo mundo pegou agora esse cara e proclamou ele rei. Aí o próprio cara que tinha feito a conspiração contra Alá ateou fogo no palácio onde ele estava e morreu. Ou seja, teve o privilégio de reinar sobre Israel durante uma semana, apenas 7 dias. Então, a dinastia de Orim não teve, assim, um princípio da corte real. Mas esse cara, de acordo com o texto, ele fez o quê? Pior do que todos quantos foram antes dele. E você vai entender o contexto desta mensagem, que se isso aqui passasse, era uma maravilha. Vamos lá. Eu tenho que apontar para aí ou para cá? Pronto. Veja aí quem era Orim. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos quanto foram antes dele. Você percebe aqui que uma família, tanto os seus antecessores como os seus sucessores, seguiram o mesmo caminho, trilharam a mesma trilha. Então veja, Acabe, filho de Orim, segundo o contexto da frase que diz que filho de peixe, peixinho é, nem sempre, pelo fato da raça, pelo fato da origem, mas os procedimentos podem ser de fato diferentes. Mas o que aconteceu aqui com Acabe, com a família de Acabe, com a família de Orim, foi justamente algo impressionante. Eles viveram uma vida como se Deus não existisse. Ou seja, adoraram os outros deuses, levaram toda a sua família, seus filhos, a pecar contra o Senhor. Então você percebe aqui que tanto Orim como seu filho Acabe fez o que era mal perante o Senhor, pior do que todos quantos foram antes dele. E eu até coloquei aqui algo interessante dentro desse contexto, que eu coloquei a síndrome da alienação parental. Você vai entender o que significa isso. A síndrome da alienação parental, eu vou ler logo o texto e depois você vai entender. Veja o que diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Olha aí, quem tem uma mulher dessa aí não precisa de inimigo, né? Então você percebe que Jezabel exerceu mais poder sobre Acabe do que o próprio rei. Então por que eu coloquei essa palavra da síndrome da alienação parental? O Brasil, ele é o único país que tem por proteção uma lei sobre esse assunto, que é justamente a Lei 12.318/2010, que foi justamente promulgada no dia 28 de agosto de 2010. E ela é recepcionada pela Constituição Federal no seu artigo 226. Então, a síndrome da alienação parental é justamente quando hoje se prega muito no ordenamento jurídico, mais essa questão quando há uma separação do casal. Aí o que acontece? Um dos genitores faz da criança um instrumento para moldar a sua mente, o seu procedimento, consolidando a mente daquela criança, a memória daquela criança contra o seu pai ou a sua mãe. Então veja, você vai pegar a criança e vai privar a criança do desenvolvimento psíquico da criança. É como se você monopolizasse a situação e fizesse dela a sua cópia. E ele vai crescer com aquilo e vai fazer pior do que você fez. Por isso que eu coloquei a síndrome da alienação parental dentro da família de Acabe e também de Jezabel. Você percebe que Jezabel monopolizou, manipulou. Instigar é induzir, é incentivar, é empurrar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Se Jezabel fez isso com Acabe, que era sua esposa, imagine com os filhos. Então veja, a síndrome da alienação parental foi uma realidade desde os primórdios, ou seja, do Antigo Testamento. Como que eu posso caracterizar uma síndrome da alienação parental dentro da família? Eu posso estar falando aqui para pais ou mães solteiras, separadas, não importa qual seja a causa dessa separação, mas suponhamos que eu sou separado, só uma ilustração.
E eu tenho meu filho agora, eu dou uma disciplina para ele em casa e digo, olha, você vai passar 3 dias sem jogar videogame, ou sem mexer no celular porque você está de castigo. Mas amanhã você vai para a casa da sua mãe, você vai passar esses 3 dias lá, e lá você vai colocar em prática o seu castigo. Aí quando ele chega lá na casa da mãe, a mãe diz, olha, aqui quem manda sou eu, aqui não tem negócio de castigo, tome aqui o celular, pode jogar videogame. Isso é alienação parental, porque ela está tirando a autoridade do outro genitor. Ela está tirando a minha autoridade. E está impondo a sua autoridade, fazendo da cabeça da criança uma grande confusão. O hipocampo, que é justamente que fica nos lóbulos laterais do córtex, né, pré-frontal, eles são responsáveis para o armazenamento da memória, do aprendizado. Então, tudo que você coloca, você vai moldando, vai solidificando a memória da criança, e ele vai passando a ter uma certa crença sobre aquilo. E não importa a situação, e muitas das vezes você priva esse desenvolvimento da criança. E aqui nós percebemos na família, numa linhagem de uma família, que todos seguiam o quê? O mesmo caminho. Por quê? Porque os seus pais diziam, você não deve adorar Deus, você tem que adorar Baal, aqui quem manda sou eu, você vai fazer dessa maneira e vai seguir esse caminho. E todos fizeram pior do que os seus pais, os seus genitores. Então, meus queridos amigos, eu tenho algo importante para apresentar para vocês nessa manhã, e eu quero aqui que esse slide permaneça mesmo um bom tempo, até eu dizer ok. Eu quero trabalhar um pouco aqui dentro desses slides e mostrar 6 passos para você mudar essa realidade na sua vida. Nós ouvimos durante esses dias sobre famílias, mensagens que de certa forma trouxem consolo para cada um de nós e muitas orientações e conselhos. Mas eu preciso fazer desses conselhos, dessas orientações, uma realidade na minha vida. E o primeiro ponto, eu coloquei aqui justamente um esquema, o esquema do poeta, para você mudar essa realidade. Primeiro, você tem que reconhecer a estrutura do problema. O que significa isso? Eu tenho que encontrar a causa do problema. Eu tenho que reconhecer a estrutura do problema, a causa do problema. Será se a causa está sendo a minha pessoa? Será se a causa está sendo o meu sogro, a minha sogra, ou um vizinho ou uma amiga que está interferindo nessas minhas decisões? Você tem que encontrar essa estrutura, você tem que encontrar essa base. Por que isso está acontecendo? Tudo tem a causa. Não existe fumaça sem fogo, não é isso? E para apagar a fumaça tem que acabar com o fogo. Então, encontre a causa deste problema. Procure realmente ver onde é que se encontra essa estrutura, esse pilar, se é você de fato. E agora o que é que você vai fazer? Dá o segundo passo. Você encontrou o problema, você encontrou realmente essa estrutura, e você tem que refletir e dizer, agora eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que mudar. Aí você parte agora para o segundo ponto, que é justamente a desestruturar a representação interna da sua própria pessoa. Se você materializa determinadas ações, gestos, palavras, você está justamente materializando, dando vida àquilo que está dentro de você. Você reconheceu o problema, e agora você vai o quê? Mudar essa realidade, desestruturar essa representação da sua imagem, do seu caráter, internamente. Porque somente você pode fazer isso. Então, o hipocampo, justamente, que é o subconsciente, ele vai justamente sempre armazenar tudo aquilo que nós estamos colocando dentro dele, e jamais vai se apagar. Mas eu posso desestruturar esta realidade, eu posso virar uma página e colocar um novo arquivo ali. Eu posso decodificar a minha mente. Eu posso mudar essa realidade. E quando você coloca isso em prática, você tem a certeza que você vai sofrer menos. Primeiro passo, reconheça o problema. Segundo passo, desestrutura a representação interna da sua própria pessoa. Aí agora você parte para o terceiro passo, né? Você vai agora reestruturar o quê? A memória. Você vai decodificar a sua memória de uma maneira diferente. Você vai agora reprogramar a sua memória. Não é porque eu nasci assim e vou morrer assim. Se você continuar, vai morrer assim. Ah, porque eu não consigo fazer isso. O seu subconsciente vai dizer, olha, ele não consegue. Por que muita gente, de segunda-feira, começa a minha dieta e não começa? Porque o cérebro vai subentender que aquilo que você deixa para depois não é importante. É por isso que ninguém nunca começa. Mas quando você diz, eu posso, entenda, eu posso não é um ato de egoísmo, de autossuficiência. Mas foi o próprio Jesus que disse, o próprio apóstolo Paulo falou isso. Posso tudo naquele que me fortalece.
Então, você tem que primeiramente dizer, eu consigo, eu posso, eu sou capacitado para isso. O seu subconsciente agora vai trabalhar, dizendo, olha, ele tem capacidade, ele pode. E você vai internalizando isso, você vai reprogramando a sua mente, você vai reprogramando a sua memória, você vai justamente decodificando aquilo que de fato você quer materializar. Se você continuar aonde você se encontra, seguindo o mesmo caminho, os mesmos passos, você estará sempre dentro de um círculo, que quando termina o percurso, começa tudo de novo. E no vínculo familiar, precisamos colocar isso em prática. Eu tenho que conhecer o problema, por que meus filhos estão agindo dessa maneira, por que há discussão entre os cônjuges, por que eu estou fazendo isso? E agora vamos desestruturar essa realidade, vamos colocar aqui os pingos nos is. Vamos mudar aqui a nossa memória, vamos mudar a nossa maneira de agir. E quando você consolida a mente, decodifica a sua memória, você muda a crença. Entendeu? Você muda a crença. Eu não estou dizendo para você mudar da igreja adventista do sétimo dia, não é essa crença que eu estou falando. Você muda a crença dos conceitos que você tem de si mesmo. Você lembra lá de René Descartes, né, o grande filósofo, penso e logo existo? Quando ele disse isso, ele estava dizendo o seguinte, penso e logo tenho a experiência de mim mesmo. Se eu mudo a minha crença, eu mudo a memória. Se eu mudo a memória, estou mudando também a minha crença. Então, veja o que está acontecendo dentro do vínculo familiar. O que você precisa mudar. Quando você decodifica, quando você muda a memória, aí sim, você muda também o quê? Os seus conceitos, que é o quinto passo. E você vai perceber a carência de Cristo na vida familiar. Você vai perceber agora, quando mudar os seus conceitos, que você estava fazendo tudo errado. Aí, quando eu mudo os conceitos, aí eu atingo o ápice realmente dessa transformação, que é uma representação externa satisfatória. Eu vou ser o quê? Uma bênção na família, na vida da minha família, eu vou ser uma bênção na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, eu vou ser uma bênção nos relacionamentos com minha sogra, com meu sogro, eu vou ser uma bênção nas minhas relações interpessoais. Isso serve para qualquer área da sua vida. Aplique esses seis passos, né, para que você possa desestruturar essa maldita realidade que você está vivendo no vínculo familiar. E aí você vai ter outra história para contar. Não deveríamos, de fato, estar tão preocupados com tanto divórcio que existe hoje em nosso mundo. Mas o problema está como começou esse casamento e na maneira que foi conduzido esse casamento. O problema não está no divórcio. O problema está na maneira que começou e na maneira como foi conduzido. Ok? Então, perceba isso, que esses 6 passos é infalível. Precisamos colocar isso em prática em nossa vida, ou seja, fazer tudo o que for possível para beneficiar a minha esposa, meus filhos e desestruturar toda essa realidade. Mas eu quero apresentar algo interessante que o próprio apóstolo Paulo disse. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja, Acabe, Orim e os demais criaram seus filhos sobre a ira. E eles foram, de fato, instrumentos nas mãos de Satanás. E quando Paulo disse, eu tenho que demonstrar, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser o pilar. Eu desestruturei toda a realidade, agora eu vou reestruturar de uma maneira diferente, criando os meus filhos, assim como diz o Senhor. Conduzindo o meu relacionamento, assim como diz o Senhor. Então é isso que nós devemos colocar em prática. É essa a responsabilidade bíblica que Deus está colocando para cada um de nós nesta manhã. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento, pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento a Deus, para cada dia ser melhor. Temos que colocar isso em nosso subconsciente. Eu preciso colocar isso em prática. Eu tenho que dizer, eu sou melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem. Hoje eu tenho capacidade melhor do que ontem. Hoje eu vou fazer diferente aquilo que eu não fiz diferente ontem. Nós temos um poder extraordinário na mente. Leia Mente, Caráter, Personalidade, volume 1 e volume 2. E você vai encontrar um texto de Ellen G. White, que está lá em Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. Que os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelos quais o céu se comunica com o homem e influencia a sua vida mais íntima. E seja o que for que perturbe as correntes elétricas do sistema nervoso central, diminuem as capacidades das forças vitais e o resultado é o amortecimento das sensibilidades da mente
e, consequentemente, a morte na vida espiritual. Aí eu jogando agora para nossas famílias, como se encontra a tua família psicologicamente? Então, meu querido amigo, precisamos colocar isso em prática. Ouvir é extraordinário, mas a prática vai consolidar aquilo e vai ajudar você a subir mais um degrau nessa responsabilidade familiar. Mas tem alguém que demonstrou sim isso. E é possível ser uma família assim como a família de Josafá. Olha o que diz o texto: ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Asa, pai de Josafá, demonstrou, colocou em prática os passos para que ele pudesse ser transformado, priorizou Deus, pegou os pergaminhos como sendo a fonte de instrução e manual para a sua família, solidificou a sua família em Deus, teve como autoridade máxima na sua família Cristo e usou a arma mais poderosa que também está à nossa disposição, a oração. É possível sim ser uma família feliz em meio a tanta confusão e incerteza que hoje vivemos. Ele andou em todos os caminhos do Senhor. Por que ele andou? Porque o seu pai, os seus genitores, conduziram a criança de acordo com o que fala o livro do Provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Precisamos desestruturar essa maldita realidade. E quando nós estamos passando por determinadas circunstâncias na vida, e muitas das vezes Deus é o culpado, não queremos colher aquilo que plantamos. Você dar aquilo que tem dentro do seu coração. Se você, a cada dia, fizer uma retrospectiva dos seus procedimentos, dos seus atos e ações, e for mudando o seu subconsciente, você vai melhorar em todos os aspectos da sua vida. Ok? Agora, vamos para a sentença seguinte. O que fez o pai de Josafá? Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então você percebe dois grupos de famílias aqui. Orim, Acabe, que deleitou Deus de suas vidas, e nós temos agora um exemplo da irmandade, um exemplo da cristandade, um exemplo de Cristo, um grande exemplo de famílias que decidiram todo dia erguer o altar do Senhor no seu lar. Então você percebe aqui que é possível, meu irmão. É possível você conduzir a sua família aos pés do Senhor. Continue orando. Continue buscando a Deus. Continue entregando a cada dia, a cada um dos seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, porque eu acredito plenamente que a última obra dos anjos é, de fato, atender às orações dos pais em prol dos seus filhos e trazê-lo de volta antes que a porta da graça se feche. Eu acredito nisso. Então, ele andou em todos os caminhos do Senhor. E nós precisamos, mais do que nunca, colocar isso em prática também em nossa vida. Eu gosto muito desse texto que fala lá em Testemunhos, volume 2, página 35 e 36, que Ellen G. White diz o seguinte: não as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo, é o ser menos egoísta e mais benevolente. Nossas almas precisam expandir-se, então Deus fará que seja como um jardim regado, cujas águas não faltam. Interessante que eu quero agora me aprofundar um pouco mais dentro desse texto. Quando ela diz, não as numerosas orações. A fé sem obra, não adianta eu ficar só orando. Eu tenho que agir. Não adianta eu esperar apenas oportunidade, eu tenho que criar oportunidades. Eu tenho que desestruturar, eu tenho que dar o primeiro passo. Praticar o bem. Se você não praticar o bem, você vai errar muito. Temos que praticar o bem todos os dias. O subconsciente vai subentender isso, olha, ele vai ter que praticar o bem hoje. Aí amanhã eu quero praticar novamente, então vai se tornar o quê? Uma prática. A metodologia dos professores é repetições, né? Para que o aluno possa absorver aquilo que está sendo transmitido. Então pratique, meu irmão. Pratique o bem. Faça algo por alguém. Fazer as coisas certas no tempo certo. Tem gente que é muito precipitada. Você tem que esperar o tempo certo, porque tudo tem um tempo determinado. O tempo certo até mesmo para cobrar alguém, para reivindicar os direitos, para moldar alguém. O seu exemplo, você tem que procurar o tempo certo.
E ela continua dizendo, seja benevolente. Também no livro Mente, Caráter e Personalidade, que benevolência é você fazer o bem a alguém, é ser uma bênção na vida das pessoas, é ser cortês, é colocar em prática o amor altruísta. Mas indolente é o inverso, é diferente. E ela diz que o homem indolente, ele tenta o diabo a tentá-lo. Deu para compreender? Então, se você for indolente na obra do Senhor, está dizendo, Satanás, eu estou aqui, me tenta. Né? Ele tenta o diabo a tentá-lo. Então, é o inverso de benevolência. Nossa alma precisa o quê? Expandir-se. Você tem que abrir o leque. Não continue monopolizando a situação e se privando da possibilidade de desfrutar das bênçãos que Deus tem derramado e quer derramar sobre cada um de nossas famílias. Temos que expandir conhecimento. Temos que expandir realmente procedimento, é fazer o bem, não olhar a quem. E pedir todo dia, Senhor, hoje me ajude a eu ser uma bênção na vida de determinadas pessoas. E pode ter certeza que Deus vai enviar vários, é o que mais tem, gente precisando de ajuda. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que expandir. Então Deus fará que seja o quê? Como jardim regado. Você será uma fonte de água viva. Para os teus filhos, para a tua família e para todos que circundam a tua vizinhança e nas tuas relações interpessoais. Eu gosto muito desse texto aqui, que é muito conhecido pela igreja, né? A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Veja, Acabe e Jezabel, ela foi uma mulher sábia ou uma mulher insensata? Com certeza. Mas a esposa de Josafá foi uma mulher sábia. Então veja, eu e você, quando fala mulher aqui, especificadamente, é porque a mulher tem mais tempo com os filhos do que o próprio homem. Então a sabedoria que a mulher tem que transmitir em relação aos seus filhos, pesa um pouco essa responsabilidade. Então ele foi muito direto, olha, você tem mais tempo com os filhos, então procure a Deus essa sabedoria. Seja sábia, não seja insensata. Crie um amigo, crie um filho nos caminhos do Senhor, para que você não crie um inimigo. Agora, quando se trata da questão de insensatez, teve uma mulher também que foi sábia. E eu quero representar agora o terceiro grupo de famílias, na pessoa de Agar. Nós sabemos a história de Sara a Abraão. Deus disse que daria um filho da promessa, Isaac. Ela se precipitou, a princípio, deu uma serva, Agar, para Abraão, e ele não achou ruim, e teve um filho com esta serva, Ismael. Quando a promessa se cumpriu na vida de Sara, quando a criança foi desmamada, a Ismael estava tirando onda do seu irmãozinho. Hoje nós chamamos de bullying, né? E agora Sara age com sabedoria. Ela disse para Abraão, Abraão, o seguinte, manda essa tua serva, a nossa serva Agar, embora com seu filho, porque ela não tem herança com o nosso filho Isaac. De fato, ela estava fazendo aquilo que Deus havia dito para ela. E a princípio Abraão achou muito pesado, ou seja, ele de uma certa forma amava também Ismael, o coração dele ficou partido, mas veja o que Deus falou para Abraão naquele momento. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Olha aí, Deus está dizendo para Abraão, ó Abraão, atende a tua esposa, ela está certa. O problema dos homens hoje é porque a gente não quer ouvir. A gente não quer parar para ouvir a esposa. A gente já tem praticamente uma opinião formada. Se ela vier falar sobre isso, eu já sei o que é que eu vou dizer. O cara é desse jeito, é vingativo. E Deus disse, olha Abraão, baixa a bola aí, atende a tua esposa, ela está certa. O problema está o seguinte, sabe por quê? Que muitas das vezes a gente explode em relação ao matrimônio, cabeça dura, ignorante, como as esposas às vezes falam, as mulheres? É porque a mulher também age com insensatez. Porque tem uma frasezinha que a mulher nunca deveria falar para o homem. O cara já chega realmente cansado, teve um problema que não deu certo, um negócio que não deu certo. Aí, de repente, quando você chega em casa, quase chorando, já está com a opinião formada, se ela falar isso, ela vai ouvir agora, ela vai ver. E aí, quando ela chega em casa, a mulher diz, olha,
Eu te falei. Não te falei? Isso acaba com o homem, isso mata o homem. A adrenalina, o cortisol aumenta na corrente sanguínea. O cara falta explodir, né? Mas eu tenho certeza, isso é agir com insensatez. E você está se deparando realmente, eu fui insensata determinadas vezes na minha vida, né? Agir com sabedoria, minha querida, embora que você saiba que está certa, e ele é um cabeça dura, mas ele está com a mente fechada, ele está com os olhos vendados para determinadas situações familiares. Se o cara errou, não chega dizendo eu te falei, não te disse que não ia dar certo. Você simplesmente, como ele já chega em casa com a opinião formada, para explodir, se ela falar isso, ela vai ouvir. Aí você agora passa a mão no rosto dele, olha aí, ó, dá um abraço nele, coloca o ombro dele, a cabeça no seu ombro, e começa a acariciar dizendo, bem, eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução. Olha, ele vai chorar que vai copiar nos teus ombros. Ele vai chorar feito criança, porque você jogou por terra toda aquela estrutura que ele tinha dentro do seu inconsciente. Você desestruturou essa realidade e foi uma base importante na vida dele. Eu quero ver o homem que não chora nesse momento. Ou vamos dar uma taca nele para ver se ele chora. Mas é uma realidade, a gente precisa de atenção. O homem precisa de carinho, precisa de atenção também, viu, mulheres? Não esqueçam disso. Acaba com essa questão de dizer que o homem é que tem que fazer tudo e a mulher só receber. Não, o homem também tem sentimentos. O homem precisa ser tocado, o homem precisa ser acariciado, o homem precisa ser procurado, mas não é na hora de se esconder, não. O homem precisa disso também. E muitas das vezes a mulher tem uma opinião formada, né? Não conheceu e não desestruturou aquela sua representação interna e acha que só ela precisa ser acariciada. Deu para compreender? O homem precisa, o homem também tem sentimentos. Nós não somos animais. Claro, somos animais racionais, né? Mas nós precisamos também de atenção, de carinho. Precisamos disso. E muitas das vezes falta essa sabedoria na parte da mulher. Que passa na mente da mulher, eu tenho fé em Deus que ele me procura hoje. Já se ele não me procurar hoje, é uma benção, né? Mas, de fato, isso o homem também tem que entender, as suas reações químicas, a questão dos hormonais, tudo isso aí influencia, não na mornidão, mas na laodiceia da mulher. Nem quente, nem frio, né? Uma hora quente, uma hora frio. E aí os problemas começam realmente a serem, de fato, materializados. Você precisa desestruturar, entenda, coloque em prática lá os 6 passos. O que eu preciso fazer para mudar a minha relação sexual com meu esposo? Procure um ginecologista, procure um profissional, procure realmente fazer todo o acompanhamento psicologicamente falando, procure um psicólogo, um psiquiatra. Então, você precisa ter esse acompanhamento para que você possa manter a base também do relacionamento, porque o homem precisa disso. O homem também, não é que ele precisa do sexo para manter o casamento, não. O sexo é apenas um elemento que vai complementar o relacionamento. Mas entenda, mulheres, vocês precisam criar mecanismo para surpreender os homens. Ok? E não esperar só que os homens surpreendam vocês. O relacionamento é mútuo, ou seja, tem que haver essa troca. Não é uma troca, faça isso, não. É algo natural. Mas é uma troca de sentimento. Por quê? Porque você descauterizou, desintoxicou a sua mente, você decodificou a sua mente, mudou a crença de que só eu tenho que receber, só venha a nós, vosso reinado, nós do vosso rei, venha a nós de novo. Você tem que mudar isso na mente, para que o relacionamento familiar seja de fato uma bênção. Tanto nos filhos, que vai ver aquela harmonia entre o casal. Não, quando eu crescer, eu quero ser assim, que nem o papai e a mamãe. Quero encontrar uma mulher assim, igual o papai ou a mamãe. Quero encontrar um homem igual ao papai ou uma mulher igual à mamãe. Você vai ser um exemplo, você vai demonstrar para os seus filhos o relacionamento dele futuramente. Entenda, em um fato de exemplos que eu estou falando. Exemplos. E não na ordem literal. Precisamos demonstrar, assim como o apóstolo Paulo disse. Certo? E agora o que acontece? Quando Sara falou isso, Abraão atendeu, claro, porque Deus reforçou que Abraão não ia atender. Mas Deus disse, Abraão, atende a tua mulher. Aí ele teve que atender, fez lá a mochilazinha da Agar, pegou Ismael, colocou alimento, água, deu algum recurso para ela e agora ela saiu errante no deserto.
Porque Deus tinha uma promessa também para Ismael. Desde já, Deus está falando o seguinte, que as famílias, mãe solteira, pai solteira, jamais esteve desamparados. Deus sempre cuidou de cada um, como sendo a única pessoa neste mundo. Deus sempre proveu meios para que pudesse, de fato, dar continuidade a essa existência humana. E agora, Agar saiu da presença de Abraão. Mas agora imagine você o fator psicológico de uma mulher que agora estava sendo expulsa de casa, perdeu a sua casa, perdeu o seu esposo, perdeu a sua estabilidade. Psicologicamente ela estava cega. Ela não poderia naquele momento encontrar nenhuma solução, travou o seu subconsciente. O córtex frontal pré-medial do cérebro é a parte da razão, da percepção. Ela não teve nada disso. O que veio nela foi o sofrimento. Porque uma separação realmente é algo ruim na vida de ambos, e principalmente na vida do filho. E o texto seguinte diz, olha, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou amargamente. Ela chorou copiosamente. Agora eu quero que você entenda que Agar estava agora diante de uma situação crítica. Ela parou numa região, num deserto, que a Bíblia não mostra o campo geográfico. Mas diz o texto que ela orou muito a Deus. Ela chorou demais naquele dia, pedindo uma solução. O que é que ela pedia? Água. Provavelmente alimento ainda tinha para Ismael, mas faltou a água. E o que mais me chama a atenção aqui é que Agar, Deus não atendeu a sua oração. Como assim? Veja o texto. O verso 17, Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Agar orou, chorou, mas Deus não atendeu a oração dela. Porque o problema que ela estava, aparentemente, numa situação, faltava água. E ela estava orando, pedindo a Deus que Deus suprisse a necessidade do filho para que não morresse. Mas não faltava água naquele momento. Simplesmente ela estava cega. E Deus ouviu a voz do menino. O que é que o menino ora a Deus, um menino de 2 anos de idade? O que é que o menino ora ou pede à mãe com 2 anos de idade? Se não for comer e beber, né? Fome e sede. Por que Deus não ouviu a oração de Agar, que ela estava ali naquela situação? Porque muitas das vezes aquilo que pedimos a Deus não está nos faltando. Muitas das vezes a solução está diante dos nossos olhos e não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Ele ratifica aqui. Ele começa, Deus ouviu a voz do menino, e finaliza dizendo, Deus ouviu a voz do menino. E a sentença seguinte diz, ergue-te, o anjo falando, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ela encheu de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus não fez nascer um poço ali naquele momento, não. Ela estava tão cega que ela parou ao lado de um poço e não viu o poço. E depois que Deus realmente conversa através do menino e abre os olhos de Agar, você está desesperado porque você esqueceu da promessa. Eu disse que faria de Ismael também um grande povo. Jamais você estaria desamparada. Por que esse desespero? Foi por isso que Deus não ouviu a voz de Agar, a oração dela. Porque não faltava água para ela, estava cega psicologicamente. É isso que acontece quando a pessoa se torna indolente, fica cego. E o inimigo aproveita de todas as situações. Talvez a dificuldade, o problema que você esteja passando nesse momento, a solução está diante dos teus olhos. Simplesmente você precisa abrir, expandir mais a sua mente, esse campo geográfico da sua visão, enxergar em Deus a solução que Ele está provendo para você. E muitas das vezes a gente deixa passar a bênção. Eu já contei isso uma vez, vou repetir de novo. Uma certa vez eu saí de casa, tão apressado, e peguei um boleto. Eu vi que o boleto da prestação do carro na época era 731 e 5 centavos. Não, 731 e 8 centavos.
E aí eu peguei justamente o dinheiro contadozinho, já estava ali separado, e fui para a casa lotérica. Na minha mente só era 731, eu estava ali com 731. E eu fiquei na casa lotérica, na fila, tinha umas 8 pessoas na minha frente, foi atendida 2, 3, faltava apenas 4 pessoas. E eu peguei o óculos agora para poder olhar o boleto, e eu percebi que tinha 731,08 centavos. E agora eu fiquei com vergonha de chegar na boca do caixa sem os 8 centavos, sem os 10 centavos. E eu lembrei, sabe de quê? Que quando eu ia para a casa lotérica, eu passei na calçada ali e vi 10 centavos no chão. E eu olhei para aqueles 10 centavos e menosprezei. Deixei para algum que precisa e fui para a casa lotérica. Faltava agora 2 pessoas na minha frente. Eu aqui, o que é que eu vou fazer? Lembrei dos 10 centavos, vou voltar. Diga, amigo, pode ficar à vontade, depois eu volto. E fui atrás dos 10 centavos. Tu acredita que teve um que pegou? Já teve alguém que tinha pego os 10 centavos? O que foi que eu fiz? Peguei o carro, voltei em casa, peguei mais dinheiro e voltei na casa lotérica. Pense no cabo que deixou passar a benção. E muitas das vezes a gente vai deixar passar aquilo que Deus está providenciando. Deu para compreender? A solução, às vezes, está diante de nossos olhos, Deus provê. E muitas das vezes a gente se desespera, como se o mundo fosse acabar. Não é o problema em si que vai gerar no coração de Deus o ato de agir, de ação, não. É simplesmente a maneira como eu vou me entregar, é a maneira como eu vou encarar esse problema. Não é uma separação, não é uma tragédia, não é uma doença, um acidente, nada vai gerar no coração de Deus a ação dele descer e te salvar. Mas é a maneira, é a ação de você se entregar a Ele para que Ele resolva o problema. É isso que está faltando, talvez, no nosso relacionamento. É isso que está faltando, talvez, na minha e na sua casa. E eu quero aqui concluir, apresentando para vocês o último slide desta manhã, que se encontra em Salmo 127. É um versículo muito conhecido que nós já batemos de cor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tenha certeza que o melhor caminho a seguir, junto com a família, é o lado de Cristo. É o lado de Cristo. O Senhor tem que edificar a casa, mas Ele só vai edificar se eu permitir que isso seja de fato uma realidade na vida da minha família. Eu não poderia aqui apresentar a Deus sem antes fazer uma consagração através do ancião desta igreja e dizer para toda a família aqui do Parque Piauí que nós estamos dispostos, sim, a ser um exemplo, assim como a família de Josafá. Queremos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. E se você, um representante de cada família, pode vir aqui à frente, para que a gente possa realmente dizer para Deus: Senhor, eu quero edificar a minha casa sobre a rocha. Se a sua esposa está ao seu lado, também pode vir. Se o seu filho está com você, traga também. Nós devemos dizer para Deus: Senhor, eu quero finalizar esta semana te convidando a alicerçar a minha família sobre a rocha do teu Filho amado Jesus. Eu quero, a partir de agora, desestruturar toda essa realidade da minha vida e na vida da minha família. Eu quero ser uma bênção, quero ser uma água que vai ser de fato um alívio na vida das outras pessoas. Talvez o meu filho não voltou ainda, porque falta alguma iniciativa, falta desintoxicar esta realidade. Mas aqui, se o Senhor não edificar a minha casa, o que estamos fazendo aqui? Precisamos permitir que Deus faça esse milagre. E Ele já fez esse milagre hoje, que você crê, diga amém. Deus mudou a tua realidade. Você vai falar para o teu subconsciente a partir de agora: eu posso. Se eu tinha um vício, eu não tenho mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu fornicava, eu não fornico mais. Eu sou diferente, porque Cristo transformou a minha vida. Cristo fez de mim um exemplo para a vida da minha família e para a vida das minhas relações interpessoais. Tudo podemos, coloque isso no seu subconsciente, porque Ele nos fortalece a sermos mais do que vencedores. Eu quero passar aqui o microfone, o Marcelo vai fazer uma oração, colocando cada família aqui nesta manhã, mais uma vez diante do altar do Senhor. E se você tem algum desejo, fala para o teu subconsciente, falar para Deus, que não quer que isso se repita mais na sua vida.
Se você tem um desejo, fala para o teu subconsciente, falar, internalizar para Deus, que você quer resolver, e já resolveu nele. Agradeça a Ele antes de acontecer, porque o milagre vai acontecer. Não vai acontecer o milagre, já aconteceu. Vamos orar. Meus irmãos, nesse momento, eu e o Eric aqui como representantes dessa igreja, anciãos dessa igreja, nós iremos impor as mãos sobre as famílias de vocês, sobre cada família que é representada, e iremos consagrar a vida de cada um de vocês, a vida da família de vocês, do lar de vocês e do nosso também, às mãos de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, a Ti, ó Deus, elevemos essa oração na certeza que o Senhor está nos ouvindo, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha sarar as nossas feridas, e que Tua paz, ó Deus, e o Teu amor possa reinar em nossos corações e no seio familiar de cada um de nós. Que o Senhor, Deus, abençoe cada um aqui presente, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada família aqui representada, que a Tua paz, que os Teus santos anjos estejam acampados em nossos lares, ao nosso redor, que o Espírito Santo do Senhor possa ser derramado sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, sobre aqueles que nos cercam. Que o Teu amor, ó Deus, possa transbordar através de cada um de nós em nossas famílias. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar da Tua paz, que nós possamos desfrutar do céu aqui nesta terra, e que a nossa casa, meu Deus, que o nosso lar seja o céu representado aqui nesta terra. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, e que nos faça, ó Deus, permanecermos firmes até a Tua breve volta. Fica, pois, conosco, Senhor, hoje e sempre, e que nós também possamos estar contigo, hoje e sempre, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos.